Oi gente, eu sou a Luni e sejam bem-vindos ao 14º episódio de resenhas do Youth With You Season 3 Each One 2021. E a gente já tá no 14º episódio, então se você perdeu algum episódio de resenha, sempre tem o link na descrição e também no cardzinho com a playlist com todas as resenhas pra vocês não perderem nenhuma. E um aviso pra vocês antes de começar pra valer o vídeo, que lembram que eu tinha dito que eu queria fazer um vídeo falando dos meus piques, do meu top, que vocês sempre perguntam, e também aquelas brincadeirinhas do Youth With You, de meu top de beleza, quem eu acho que seria um bom filho, esse tipo de coisa. E aí eu resolvi fazer isso em live, então esta quarta-feira, às 6 horas da tarde, vou fazer uma live só pra gente fofocar sobre os dois programas, então vejo vocês na live, não se esqueçam, já coloquem aí um alarme e a gente se vê na quarta. E começando com o 14º episódio do Youth With You, já peço desculpas que no último episódio eu disse que hoje seria eliminação, porque eu realmente achei que a eliminação seria junto com o T1, mas na verdade não foi. As apresentações do episódio de hoje, que eu vou comentar hoje, essas sim foram as últimas apresentações antes da eliminação. Não sei exatamente se a eliminação vai ser agora na quinta ou no sábado, mas eu sei que as próximas apresentações, elas vão começar, os meninos vão começar a ensaiar, aí rola a eliminação no meio, e aí eles apresentam, então essas sim do episódio de hoje são as últimas, mas elas também, pelo que eu entendi, realmente não valem nada, então eu não menti de que as últimas foram as últimas apresentações antes da eliminação, porque elas foram as que valeram alguma coisa, né? Mas as do episódio de hoje foram mais pra descontrair, mas também é sempre bom pros meninos angariarem mais fãs e mais galera pra votar pra eles, então vamos comentar do que rolou hoje. E aí a battle de hoje era entre os BFFs, né, que foram escolhidos pelo público, como eu disse pra vocês no último episódio. Iria ser a Studio Version Evaluation, então os meninos só gravariam um vídeo na sala de ensaio mesmo e seriam avaliados por esse vídeo. Então, no começo do episódio, eles se juntaram ali com os mentores naquela arquibancada deles pra assistir os vídeos como se fosse um cinema quase. E aí eu adorei a sinceridade da ITZY, que disse que fez essa One Take Studio Version porque o diretor saiu de férias. Ele deve ter tirado, tipo, uma folga de uma semana. Então, gravar um programa, assim, com as apresentações no palco e tudo mais, sem o diretor é bem difícil, porque o diretor que fala os cortes, né, em que câmera colocar, como fazer, etc. Então, gravar esse tipo de coisa sem um diretor realmente é bem difícil, eu entendo. Então, adorei a sinceridade já da pedida, da IT, de falar isso. Então, pra facilitar pra produção, eles fizeram a One Take lá na sala de ensaio mesmo, fica bem mais fácil. E também pra gente, né, e pros mentores é bem mais legal, porque a gente pode ver One Take e aí eles não encobrem os erros, né? Quando a gente vê a apresentação no palco, tem muitos cortes de câmera, movimentação da câmera e tudo mais, que encobre os erros, e inclusive eles fazem de propósito, eles encobrem mesmo os erros de vários trainees pra apresentação ficar bonita no vídeo. Então, com a One Take, né, na Studio Version, a gente não consegue, eles não conseguem cobrir os erros. Então, pra gente é muito mais legal porque a gente vai ver todos os erros, e eu adoro, vamos julgar todo mundo, porque não tem como eles se esconderem agora. Mas enfim, aí a votação vai rolar pelos mentores e pela PD, então 4 votos, ou seja, pode empatar os votos. E aí a primeira battle que a gente viu foi a battle de Cinderella, que era do X contra o Nail. E mostrou primeiro os meninos decidindo as posições, e tava um clima super divertido, bem gostoso entre os dois times, eles brincando entre eles e tudo mais. E aí eles escolheram as posições, né, de center, leader, main dancer, rapper, blá blá blá. E a IT facilitou muito o meu trabalho, então essas foram as posições escolhidas. E aí, antes de assistir as performances, a gente assistiu tipo uma diss battle que os meninos gravaram. Então, cada time, cada um dos meninos gravava um videozinho falando coisas pros meninos do outro time, do tipo, ah, eu vou vencer porque você não é tão bom quanto eu nisso, naquilo, blá blá blá, seu time é ruim, tipo... Era uma diss battle, bem na brincadeira, foi muito engraçado, eu dei muita risada, minha bochecha tava doendo de tanto que eu ri. Porque era muito engraçado ver os meninos pagando de bravos e ameaçando os outros, foi tipo muito engraçado. E começando com a apresentação do time A de Cinderella, que era o time do Nail. Eles foram muito fofos.
Eu sorri a apresentação inteira, assim, do início ao fim. Eles estavam muito fofos mesmo, com um ótimo carisma, todos cantando muito bem e... eu adorei, achei muito fofo de verdade. Só que, como eu disse pra vocês, na One Take Version, você pega todos os erros de dança e eu sou muito chata com isso. Eu vou tentar não ficar criticando todos os grupos absurdamente, porque senão vai ser muito chato. Mas realmente dá pra ver todos os erros, não tem como salvar. E na dança, esse time realmente não tava lá muito forte. Principalmente porque eles tinham o Z-Way, que é um vocal incrível, mas dançando a situação é triste. Tanto que os meninos, os mentores, estavam todo mundo dando muita risada dele dançando, porque chega a ser engraçado o jeito que ele dança. Tipo, ele melhorou, mas ainda é ruim, não tem como salvar. E, inclusive, eu achei muito legal a gente poder ver a reação dos meninos e dos mentores, assim, na hora da apresentação. Muito mais do que nas apresentações normais no palco. E, então, eu achei muito legal, tava um clima muito divertido, os meninos rindo numa boa, assim. E aí, como eu disse, em dança não tava nada de incrível. Quem é o dançarino da nação ali daquele grupo era o Nail, com toda certeza, muito bom. Mas o Yuta foi um ótimo center. Eu adorei a ideia de ter colocado ele no center. E aí, também, o Yuta e o Akali Lee fizeram rap. Eu fiquei muito impressionada, achei muito bom. O Yuta fazendo rap em mandarim, mó difícil, arrasou pra caramba. O Jojo também sempre tem um carisma muito fofo, achei que combinou. Eles fizeram realmente um estilo bem mais fofo pra Cinderela, mas pra mim, assim, o destaque dessa apresentação foi o Nail, porque ele é sempre maravilhoso. E aí a apresentação do time B é bem difícil porque eles colocaram as apresentações muito seguidas uma das outras, então é impossível não comparar. Então a apresentação do time B não foi ruim, ela foi boa, mas comparando com o time A, não tinha como. Então, o carisma deles tava ok, não tava tão bom quanto o do time A, não tava tão fofo e tão, assim, empolgante de assistir quanto o do time A. Em dança, eu achei que tecnicamente eles eram melhores, principalmente, tipo, individualmente, assim, os meninos eram melhores dançando, só que juntos eles estavam com vários momentos bem fora de sincronia, o que não ajudou eles, porque o time A, apesar de não dançar tão bem, eles estavam sincronizados, então eles estavam mais uniformes, assim, né? E aí, no vocal também, o time B foi bem, mas mais uma vez também não foi melhor do que o time A, então foi meio que isso. Eu achei a apresentação do time B meio sem graça. Quem salvou foi o X, com toda certeza. Ele sempre salva as apresentações que ele tá, porque ele é perfeito. E também tinha o Jack, que eu achei que tava muito fofo e bem no carisma, então eu gostei da performance dele. Mas foi isso, foi meio sem gracinha. E aí, os mentores foram votar, né? E eu decidi falar pra vocês sempre também a minha votação, antes da votação dos mentores. Então, antes de ver já o voto dos mentores, eu já tinha decidido que, pra mim, a apresentação do time A foi melhor. E o trainee de destaque foi o Nail, então essa foi a minha votação. E aí, pros mentores, rolou um empate, então o Will Pen e a PG votaram no time A, e o Ron Hao e a Lisa votaram no time B. Era óbvio que a Lisa ia votar no time do X, né, gente? Quem que ela quer enganar, né? Ninguém. E aí, por terem empatado, os mentores decidiram justificar os votos deles pra tentar convencer os outros mentores. Então eles falaram, né, por que eles votaram em cada time, o que eles acharam e tudo mais. E eu concordei totalmente com os argumentos do Will Pen e da PG, achei que eles argumentaram melhor sim, mas eles não convenceram o Ron Hao e a Lisa, eles continuaram com o time B. Então, pra desempatar, eles decidiram pedir pros meninos ficarem de pé pro time que eles mais gostaram, e aí a maioria levantou pro time A. Então o time A foi escolhido como o melhor time e os mentores votaram pro trainee que individualmente se destacou mais. E aí foi unanimidade, todo mundo achou que o Nail realmente foi o melhor, então ele ganhou como destaque. Depois de Cinderela, fomos para as apresentações de OK. E na hora dos meninos decidirem as posições, o time A acabou ficando com todo o screen time. Primeiro porque eles estavam muito engraçados e muito fofos escolhendo. E também porque o time B só sentou e escolheu muito rápido, então nem deu tempo de ter alguma coisa pra mostrar. Mas as posições escolhidas foram essas. E aí, na hora da Diss Battle ali, não deu muito certo com o Huaiwei e o Ihan. Inclusive, esqueci de dizer, a Battle de OK é dos dois. E aí, não deu muito certo porque eu achei muito engraçado. Eles conseguem brigar toda hora como amigos, mas eles não conseguem fazer uma diss battle e falar mal do time do outro. Eles estavam tipo, se você ganhar tá tudo bem também, sabe? Eles estavam todos fofinhos, bonitinhos juntos. Mas os outros meninos estavam normais, falando, eu vou ganhar sim, vocês vão perder e blá blá blá. E todo o screen time que foi pro Himiko foi muito engraçado. Juro, eu tava rindo do Himiko assim, do começo ao fim, e OK, foi muito bom.
Aí fomos pra apresentação do time A, que era o time do Ihan. E eles foram bem, mas não foi nada incrível, realmente. Teve alguns momentos da coreografia que tava bem sem sincronia, assim, tipo, bem ruinzinho. Então foi ok, como o nome da música diz, foi tipo ok, não foi nada incrível. E eu achei que o Himiko realmente foi a melhor opção pra center, porque o carisma dele de longe era o melhor. O Himiko, em carisma, ele é muito bom, não tem como negar. Então eu achei que foi uma ótima opção, sim, o Himiko de center. E o Bugfish foi um lead dancer, assim, incrível. Eu adorei o break de dança dele e achei, tipo, muito incrível mesmo, muito bom. Então, pra mim, essa apresentação, assim, no carisma era o Himiko, o Haomin e os amigos. E na dança era o Ihan, o Bugfish e os amigos. E aí tinha o Liam, que não era nem incrível em carisma e nem em dança, mas ele foi ok, fez a parte dele. Então, num geral, eu achei meio sem graça, mas não foi ruim, foi bom, eles fizeram um bom trabalho. Mas ainda dava pra melhorar bastante, não foi nada de incrível, não. E aí, a apresentação do time B, que era o time do Huawei. Primeiro que o Casper apresentou sentado, porque ele se machucou, Eu acho que eles não explicaram direito o que aconteceu, mas eu sei que ele tava machucado, então ele apresentou sentado. Mas esse time eu achei um pouco difícil julgar, porque eu realmente não gostei da apresentação. Eu achei que a coreografia tava estranha no corpo deles, que eles tinham que fazer os passos bem maiores e bem mais precisos, então faltou impacto, faltou precisão. Eu achei que na coreografia realmente não tava bom. E aí, claro que o Huawei sempre é perfeito, mas pra posição de lead dancer, comparado principalmente com o Bugfish, eu acho que o Huawei ainda deixa muito a desejar, ele tem que melhorar muito em dança pra chegar no nível do Bugfish. Então, ele foi bem, principalmente porque o carisma dele dá um pau, assim, no carisma de todos os outros, mas não foi nada também incrível. E aí, outro menino que eu achei que se saiu bem também foi o Ailizatsu, que ele é muito bom no rap, a gente já sabe, e ele fez rap e foi bem, mas ele também cantou e eu achei muito bom, a voz dele é muito bonita, então eu gostei bastante das linhas vocais dele. Mas, como eu disse, assim, o grupo no geral eu não gostei, mas desses dois meninos, né, do Huawei e do Alizatsu, eu gostei da performance deles. E aí, a minha votação, eu daria a vitória pro time A e colocaria o Himiko como destaque, porque eu achei que o carisma dele foi o que mais combinou com o conceito da música no geral. E eu também vi muito esforço dele, tanto na dança, no canto e tudo mais, e eu gostei da performance, então o meu destaque iria pro Himiko. Mas os mentores votaram no time A também, então foram 4 votos pro time A. E o destaque deles foi o Huawei, que eu também acho super merecido, o Huawei é incrível, então foi isso. Depois de OK, veio a Battle de Toutou, que era a que eu tava mais ansiosa. Eu queria muito ver, porque olha isso, gente. Olha essa seleção de meninos. A gente tinha o Didi, meu mozão, o Niu Zai Zai, o Lian San, o Liu Jun, nosso querido Dr. Che, o Christian e o Nemo, todos fazendo o conceito fofo. Mano, fui eu que pedi, de verdade, meu. Esses meninos em conceito fofo, eu queria muito ver, eu fiquei muito feliz. Mas enfim, aí os meninos foram escolher as posições e eu dei muita risada com o Niu Zai Zai, porque ele queria fazer battle pra tudo. Então era tipo, quem quer ser center? Ah, só você? Não, vamos ter mais alguém aí pra gente fazer uma battle. Então ele queria fogo no parquinho, ele queria fazer screen time e fazer battle. E no outro time eles estavam mais tranquilos. E eu achei muito bonitinho que o Lian Sen tava com um bonequinho que era um mini Lian Sen. E ele era um bonequinho carequinha, com touquinha, mano, eu achei muito fofinho. Mas enfim, aí os meninos votaram nas posições e foram essas as decididas. E aí a tal da Diss Battle também foi muito engraçada, porque o Niu Zai Zai tava lá, né, gente? Ele é muito fofo e muito engraçado, eu adorei. Mas pra mim o ponto alto foi quando o Liu Jun fingiu que tava vomitando, quando o Lian Sen foi fofo pra ele. Mano, foi muito engraçado. Eu adorei porque eu faço a mesmíssima coisa com as minhas amigas, de fazer tipo, de fingir que tá vomitando quando elas são fofas ou alguma coisa do gênero. Então eu achei muito engraçado, eu me identifiquei. Mas enfim, os meninos estavam morrendo de vergonha de assistir a apresentação. Eles estavam todos se escondendo, porque é uma coisa muito cringe, né? Você assistir você mesmo sendo fofo. Então eles estavam muito se escondendo, sem querer assistir, foi muito engraçado. E aí a apresentação do time A foi muito fofa, muito, muito, muito fofa. Eu sorri do começo ao fim,
Foi realmente muito bonitinha, porque os meninos em si já eram fofos, né? A aparência deles, o jeito. Então foi mais fácil de achar eles fofos, né? Foi muito bonitinho. Mas eu particularmente não consegui tirar os olhos do Liu Jun a apresentação inteira. Eu acho que ele tá muito bonito com esse cabelo loiro, combinou muito com ele, e aí combinou no conceito fofo. E ele faz tudo, né, gente? Ele dança, ele canta, ele tem bom carisma, então eu realmente adorei ele. Aí também o Neil Zai Zai e o Nemo nas linhas de rap. Eu adoro quando eles pegam pra fazer música fofa e fazem rap. Eu acho que os dois sempre se saem muito bem, porque eles são fofos, mas eles fazem um rap legal. Então eu gostei bastante, sem contar a diferença de altura deles, que é muito fofa, porque eu acho que o Nemo é o trainee mais alto e o Neil Zai Zai deve ser mesmo o trainee mais baixo. Então foi muito bonitinho os dois juntos interagindo. E pra mim, outro destaque muito grande foi o Christian. A voz dele tava muito bonita. Eu amei que deram as linhas de vocal pra ele, tipo, de mais vocal, assim. Porque a voz dele é muito linda. Finalmente, eu acho que a gente pôde ouvir mais da voz do Christian. Então eu fiquei muito contente com isso, porque ele arrasou. Sem contar que o carisma do Christian é incrível, ele não precisa ir literalmente pro carisma fofo pra ficar bom nessa música, então eu acho que ele foi pra uma coisa mais charmosa, mais o estilo do Christian mesmo. Eu gosto que ele sempre coloca a personalidade dele em tudo que ele faz, então eu gostei muito, achei muito fofos. Mas aí depois do time A, infelizmente veio o time B e foi perfeito, mano. Eu amei o time B, foi muito fofo, foi muito engraçado, foi muito divertido. Foi incrível de assistir, juro. Primeiro que tinha o Didi, então eu já tava tendo um ataque cardíaco só por causa da existência dele, né? Enfim, já tive um treco, já tava com as bochechas doendo de tanto que eu sorria só de olhar pra ele. Mas enfim, todos os meninos foram muito fofos. Tecnicamente eles não eram melhores que o time A dançou muito melhor, eu acho que cantou melhor também. Mas o rap do time B, de longe, foi muito melhor. Mas o carisma deles foi muito bom, eles estavam muito fofos, eles tiveram ideias muito criativas pra deixar a música mais legal de assistir. Então não teve como, gente, o time B foi muito bom. Eles compensaram muito no carisma e o que eu achei legal é que eles não foram pro carisma full fofo, eles foram pra uma coisa mais charmosa, mais romântica. Porque eles não tinham cara de meninos fofos, né? Porque, mano, o Curly Jun, Dr. Chan, o Lian Sen, eles não têm cara fofa. Então eles apostaram em fazer uma coisa fofa, mais romântica, mais charmosa. O que eu achei que até combinou mais com a música, com a letra da música e tudo mais. Então eu gostei. E aí, como eu disse, eles adaptaram muita coisa. Começando pelo rap. Então eles escreveram outra letra, né? Foi o Didi e o Dr. Chan, maravilhosos. E aí eles escreveram outra letra, fizeram outro rap totalmente diferente, mais melódico. Combinou muito mais com a música, eu adorei, achei incrível. Os dois são ótimos, né? São ótimos rappers, ótimos produtores, então adorei a ideia. E eles também tiveram várias ideias de interações muito fofas quando chegou no final da música. Então causou um impacto muito grande no final, foi muito bom. Eles fizeram o Lian Sen tipo de guarda-chuva, assim, porque ele é muito mais alto. Aí os outros meninos subindo nas costas dos outros e rodando. Foi muito bonitinho. E aí o ápice dessa apresentação foi quando o Didi puxou a touquinha do Lian Sen e o Dr. Chan puxou a touquinha do bonequinho. Sim, o Lian Sen dançou com o bonequinho. E aí ele puxou a touquinha do bonequinho. Então eles puxaram ao mesmo tempo, revelando as carequinhas. Mano, foi muito fofo. Juro, acho que de 14 episódios do You With You, esse foi o ápice, assim. Esse momento foi muito bom, foi muito fofo, engraçado. Sem contar que o Lian Sen também tava muito fofo, porque tinha um passo que eles tinham que fazer, tipo, assim. E aí ele não fazia assim, ele fazia com os dediquinhos, assim, muito fofos. Ele fazia, tipo, nha, nha, ao invés de fazer, tipo, assim. Mano, foi muito fofo. Enfim, tava todo mundo muito fofo. O Curly Jun, que nem tem cara de fofo, tava fofo. O Dr. Chan, todo mundo. Mas eu acho que desse time, quem combinava mais com o conceito era o Xin Wen. A cara dele é mais fofa, ele tem um jeitinho mais fofo. Mas todos se saíram muito bem. O sorriso do Didi muito fofo. Ai, todos muito fofos, perfeitos. Aí, como vocês puderam notar, óbvio que o meu voto vai pro time B. E aí, de destaque, no meu coração, claro que foi o Didi, mas eu vou ser justa e dizer que pra mim o destaque foi o Liu Jun. Na verdade, eu fiquei entre o Liu Jun e o Christian, mas eu preferi colocar no Liu Jun porque eu acho que ele conseguiu, num geral, assim, em tudo, ser um pouquinho melhor. Então, pra mim, o destaque foi ele. Mas pros mentores, eles também decidiram que o time B foi o destaque. Mas eles não conseguiram decidir individualmente um trainee, então cada mentor falou um menino, ficou meio essa bagunça e deixaram por isso mesmo. Aí veio a Battle de History,
E aí tava geral surtando, porque era a battle que todo mundo queria ver entre os centers da nação, né? O Joe e o Tony. Tanto que na hora que os meninos foram decidir as posições, nenhum deles pensou duas vezes antes de colocar tanto o Joe quanto o Tony como centers, justamente pra não atrapalhar a battle do século. Então as posições decididas foram essas. E aí, a diss dessa battle simplesmente não rolou, porque todos os meninos foram muito fofos, principalmente o Joe e o Tony, eles não compraram o lance de battle e eles estavam muito fofos, falando coisinhas muito fofas um pro outro. Então, eles provaram que eles são muito nenês e muito amigos, muito próximos pra ficar nessa coisa aí de battle que todo mundo quer ver. E aí o melhor foi o Kingston, que tava lá pregando paz e amor, então não rolou disso. Mas enfim, o time A foi muito bom, tipo, muito bom. Eu só não digo que eles foram perfeitos, porque algumas formações eles deixaram muito feias. Pra quem não manja de cover, formação é tipo a posição que cada um deles tem que ficar. Então, eu achei que tiveram alguns momentos de formação muito feios, que os meninos estavam com umas formações tortas, não gostei muito disso. E tiveram alguns momentos que a coreografia não estava bem sincronizada, mas foram poucos momentos, tiveram outros que estava super sincronizado. Então, só por isso não foi perfeito, porque tava muito bom. E aí, eles cantaram muito bem também, o carisma tava incrível. E pra mim, os destaques foram muito o Kingston e o Stitch. Os dois, nossa, estavam com um carisma incrível, coreografia, canto, tudo muito incrível. E eu adorei o Joe se arriscando no rap, provando que ele é sim um all-rounder, que ele faz tudo. Só não pode fazer high note, porque de resto ele faz tudo incrível. Então eu amei a performance desse time. Aí veio o time B, e assim, vocês sabem que o Tony, tudo pra mim, eu amo ele, é um dos meus picks. Mas é muito difícil de defender depois da apresentação do time A. O time A foi muito perfeito, então não tinha como não comparar com o time B, principalmente porque o time B tava uma bagunça, tava bem difícil, assim. A core tava sem sincronia, sem definição, os passos precisavam ser muito maiores, com muito mais impacto, precisava ser muito mais limpo, tava bem difícil. E eu adoro o Chase Lee, acho ele um ótimo rapper, mas dançando, gente, primeiro que ele já não é bom dançando. Segundo que ele atrasa todos os passos em todas as apresentações que ele faz, eu já reparei isso. Todas as apresentações que ele faz, ele acaba estragando a sincronia do time, porque ele sempre atrasa os passos. Então eu espero que alguém fale isso pra ele e ele perceba isso, pra ele começar a trabalhar mais nesse ponto. Porque ele é um ótimo trainee, ele é um ótimo rapper, mas realmente ele precisa melhorar muito em dança, porque ele acaba, sim, atrapalhando. Mas esse time não foi só ele também, estavam todos bem atrapalhados, tava uma bagunça. Aí eu achei que foi bem, tipo, o Tony e os amigos, porque o carisma do Tony é impecável, ele dança muito bem, ele canta muito bem. Então foi bem isso, foi Tony e os amigos. Se a battle tivesse sido só entre o Tony e o Joe, teria sido difícil de julgar, mas como tinha o time todo, então foi bem fácil. Pra mim, na votação, o time A com certeza foi o melhor. E aí, pra mim, individualmente, os destaques foram o Kingston e o Stitch. Eu fiquei bem na dúvida entre os dois, então eu coloquei os dois como os meus destaques. E se fosse pra fazer a battle, né, realmente, entre o Joe e o Tony, dessa vez o Joe venceu, porque o time dele realmente foi muito melhor. E aí, pros mentores, eles também votaram no time A. E eles votaram no Stitch como o destaque, o que eu amei. Só que, infelizmente, eu tô achando que o Stitch vai ter a mesma história do The Dream, que finalmente, quando ele se destacou na competição, tanto pros mentores quanto, assim, pra todo mundo, ele vai ser eliminado, eu acho. Pelo que eu vi no ranking, ele tava bem baixo. Então eu tô achando que ele vai ser outro The Dream da vida, que quando se destacou foi eliminado. Eu espero que não, mas eu tô achando que sim. Depois veio a battle de Stop Sugar, que era uma das que eu tava mais ansiosa também, que era a battle entre o Katin e o Aston. Mas infelizmente o Katin machucou o pé, inclusive ele foi até pro hospital. E aí quando ele voltou ele disse que ele realmente não poderia dançar. Então eles decidiram colocar o Katin realmente sentado na apresentação, porque ele não ia abandonar o time dele por nada, ele queria muito se apresentar com os meninos. E aí no momento de decidir as posições, eles colocaram o Katin como líder. E ele realmente foi um ótimo líder, como sempre. Ele ajudou muito os meninos do jeito que ele pôde, né? Porque infelizmente ele não conseguia dançar. Mas ele fez o máximo possível pra ajudar todo mundo. E no outro time eles estavam lá de boas, escolhendo as posições. Então as posições foram essas. E
E aí, no Diz, foi um dos mais engraçados de todos. Eu dei muita risada, porque foi muito bom. Os meninos realmente entraram ali no personagem de, tipo, criticar os outros times. Foi muito engraçado. Mas sobre as apresentações, a partir desse momento, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tava ficando louca ou que eles lá estavam ficando doidos. Eu realmente não sei. Vocês vão entender o que eu tô falando. Eu quero que até que depois vocês comentem pra ver se eu realmente tô doida ou se foram eles. Mas enfim, vou comentar as apresentações pra vocês verem. A apresentação do time A, mano, pra mim foi perfeita, foi perfeita. Era tudo que eu queria de Stop Sugar pros outros dois times lá que foram antes. Mano, foi incrível. O Katin consegue ser perfeito até sentado. Que menino perfeito, juro. A apresentação foi incrível. Se o Katin pudesse dançar, se ele não tivesse machucado, cara, teria sido a melhor apresentação, juro, teria sido muito perfeita. Pra mim, o Jaden cantando, fazendo as high notes, cara, ele foi maravilhoso. O One de Center finalmente deram um destaque que esse menino merece. Tava muito incrível. O Bailu dançando, né, que ele dança super bem, não tem nem dúvidas. E o Jeremy, meu mais novo pique, muito fofo, a voz dele é muito bonita e eu achei que combinou muito com Stop Sugar. Cara, pra mim foi perfeito, juro. Só faltou o Katin dançar, porque de resto tava, tipo, muito perfeito. E o que eu achei legal é que os meninos incluíram o Katin na apresentação, mesmo sentado. Então, eu até achei que eles estavam muito próximos, eu tava até com medo deles terem se esbarrado, mas nem rolou. Mas eles estavam dançando muito pertinho da cadeira do Katin, pra câmera incluir o Katin, e teve até interação, então teve um momento, acho que foi o Bailu, que sentou do lado da cadeira do Katin pra eles interagirem juntos dançando. Eu achei muito bonitinho eles terem incluído dessa forma o Katin, e pra mim a apresentação foi incrível, tipo, até nisso eles incluindo o Katin, tudo, foi incrível. Aí teve a apresentação do time B, e eles foram bem, tipo, não foi ruim, mas não foi nada de incrível também, que nem o time A, foi tipo... Foi ok. Eu achei que o Jinzo foi a melhor escolha de center mesmo. Ele tava incrível, ele combinou muito com a música. Ele tava lá com o bração de fora, tava com umas colchonas. A gente quase teve ataque cardíaco assistindo esse menino sendo, né, num conceito mais sexy. Tava maravilhoso. O Otter é o vocal da nação, junto com o Z-Way, né? São os dois melhores vocais do programa, sem sombra de dúvidas. Então o Otter com certeza fez as melhores high notes. Isso, tipo, não dá pra negar, foi incrível. Só que daí o Minshu tava muito apagado, nem vi ele direito na apresentação. Aí o Chuck, eu achei que ele tava muito fora de contexto, ele não tinha nada a ver com o conceito. Então o carisma dele tava ruim, ele já não é um trainee lá muito bom, então ele foi bem ok. E aí o Aston, cara, vocês sabem que eu amo o Aston, inclusive eu voto nele, mas não teve como defender dessa vez, ele foi muito ruim. Eu achei que ele, dessa apresentação, foi um dos piores, então... Foi ruinzinho, por isso que esse time ficou muito mediano. Tinha dois meninos muito incríveis, que era o Jinzo e o Otter, e os outros três muito ok, sabe? Então por isso que eu achei que não foi um destaque, assim, foi mediana. Então na minha votação, eu dei a vitória pro time A, e coloquei o Jinzo como destaque sim, porque eu achei que de todo mundo ele foi o que mais combinou. Só que daí eu não entendi nada quando os mentores votaram, e todos os mentores, os 4, votaram no time B. Eu não entendi, eu não sei se eles, sei lá, não gostaram porque o Katin tava sentado. Não faço ideia, eu não entendi. Aí me contem nos comentários se eu que tô louca e realmente o time B foi muito melhor, ou se eles que estão doidos e o time do Katin realmente foi melhor, porque eu não entendi, tipo, eles não viram como o Aston, o Chuck e o Minshu estavam, tipo, fora, assim, de contexto na apresentação? Porque eu não achei que eles foram bem, tipo, eu não entendi, de verdade. Eles deram os 4 votos pro time B, e aí, como destaque, eles também deram pro Jinzo, e tudo bem, aí eu concordo totalmente. Mas eu não entendi o time B ganhar, pra mim o time A ganhou de lavada. Por favor, coloquem nos comentários o que vocês acham, porque eu não entendi. E aí, por fim, tivemos finalmente a Battle de Stand, que, como eu disse pra vocês na última resenha, eram os meninos que sobraram, então, infelizmente, a gente já sabia que não ia ser boa, que ia ser ruim. E, mano, era literalmente os meninos que sobraram na música mais difícil, não tinha como ser bom. Mas, mano, eu dei um berro, eu dei muita risada, porque o programa literalmente pulou a parte que eles iam escolher as funções. O programa, tipo, não se deu ao trabalho de mostrar os meninos decidindo. Eu dei muita risada quando eu percebi que eles pularam, mano. Eu não devia ter rido, foi maldade da minha parte, mas eu dei muita risada. Eu fiquei com dó por causa do WD e do Hongyu, porque eu gosto muito dos dois, eles estavam num dos times.
Mas, mano, foi muito engraçado. O programa fez tipo, dane-se. Mas no final eles mostraram, pelo menos as posições eles mostraram e foram essas. E aí, na hora da Diz, mano, eu tive uma crise de riso, eu não conseguia parar. Eu mandei mensagem pra minha amiga, tipo, mano, eu não consigo parar de rir. Nossa, eu juro, eu tive uma crise, foi muito engraçado. Porque o Ayu teve a coragem de falar pra um dos moleques que ele era melhor dançando do que o menino. Mano, sem condições, a coragem. Nossa, mano, a coragem que o Ayu tem que ter pra se achar melhor dançando do que qualquer um daqueles meninos, mano. Eu dei muita risada, pelo amor de Deus, foi muito engraçado. Ai, juro, gente, coitado, alguém avisa. Mas enfim, esse time não. Essa battle foi outra battle que eu também não entendi. No final vocês me contem também se eu tô doida ou não sobre as minhas opiniões. Mas deixa eu contar ela pra vocês. A apresentação do time A, gente, foi horrível. Não tem como defender, eu não tenho como defender, gente. Foi horrível, 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 horrível. A única coisa que eu tentei ser legal e tentar dar uma defendida foi que eu achei que o tom de voz, né, o timbre da voz do Hongyu e do Kim combinaram muito com essa música. Mas foi a única coisa, porque, gente, foi horrível, juro. O Will Penn chegou ao ponto de perguntar pros meninos se eles levaram a sério a apresentação, de tão ruim que foi. E, tipo, tudo bem que a gente entende que eram 5 trainees que não são dos melhores, que não têm muita experiência, que não são tão bons, pegando a música mais difícil em só 3 dias. Então realmente não tinha como eles fazerem um bom trabalho, mas, gente, sério, foi horrível. Não deu pra defender, foi muito ruim. Aí, o time B, a gente tem talvez uma pequena polêmica, inclusive eu fiz um texto enorme, eu vou tentar dar uma resumida, mas eu vou ler pra vocês, porque eu quero muito focar nisso e comentar isso com vocês. Então, antes da coisa da votação, que eu acho que talvez eu esteja louca, isso é uma coisa que eu realmente quero comentar com vocês e que é algo que eu acho que também os mentores não concordam com a minha visão, mas enfim, eu vou passar ela pra vocês e vocês me contam o que vocês acham. Porque nesse time só 4 meninos dançaram, e aí o menino que não dançou foi o Jerome. Inclusive, na hora da apresentação, eu achei até que talvez ele tivesse machucado, mas como ele não tava sentado numa cadeira, então eu falei, ele não deve estar machucado. Então ficamos assim sem entender. E aí os mentores perguntaram por que ele não apresentou. E aí ele explicou, ele disse que ele atingiu o limite dele, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então ele optou por não se apresentar, por não dançar, na verdade, porque cantar ele cantou. E aí, assim, eu respeito muito essa decisão dele, de verdade. E aí eu vou tentar dar uma lida no que eu escrevi pra vocês. Ele disse que a primeira eliminação foi um baque muito forte pra ele. Então, ele ficou muito chateado com tudo que aconteceu. Ele não tem muita cabeça pra competição, infelizmente, é isso que rola. E aí, depois da primeira eliminação, mesmo depois desse baque, ele juntou toda a energia dele pra apresentação de Cinderela. E a gente sabe, a gente viu, eu até comentei na última resenha que ele foi muito bem, muito melhor, a gente viu a evolução dele em Cinderela. Só que daí, ele realmente usou toda a energia que ele tinha pra Cinderela. E aí ele atingiu o limite dele e ele sentiu que ele precisava dar uma pausa e dar uma descansada. E aí eu acho que ele tá mais do que certo em reconhecer e respeitar os próprios limites. E claro, a gente sabe, ele sabe que isso prejudica ele na competição, sim. E ele disse que ele sabe que ele foi egoísta e ele se sente mal pelos outros meninos que ele deixou lá dançando sozinhos. Mas que essa foi a decisão dele de respeitar os próprios limites. E aí, assim, de verdade, eu admiro muito ele por tudo isso, assim, e por tudo que ele disse sobre isso. Porque não é fácil você aceitar os seus próprios limites. E poderia ter sido muito pior pra saúde mental dele se ele tivesse ido lá e se forçado a se apresentar. E aí, eu concordo com ele porque ele deixou muito claro que ele percebe o lado ruim do que ele fez, mas que ele também sabe o lado bom, assim, pra saúde dele. E aí, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que aprendam a conhecer e respeitar os seus próprios limites. E que tá tudo bem dizer não e descansar quando vocês precisam. Porque nem todo mundo vive da mesma forma, nem todo mundo, sabe, tipo, lida com as coisas da mesma forma. E nem todo mundo tem cabeça pra aguentar o baque que é uma competição dessa, sabe? E aí, claro, como eu disse, numa competição realmente é muito difícil pra ele ter uma atitude dessas. Óbvio que vai prejudicar ele. E aí, os mentores, quando comentaram sobre isso, eles falaram que, mas você tem
que ir lá e tentar, você tem que ser corajoso, você tem que isso e aquilo. E ninguém comentou que, tipo, foi bom ele ter respeitado os próprios limites. Então eu acho que eu não concordei muito com a opinião dos mentores. Mas claro que eles deram a opinião deles, assim, como mentores mesmo, então pensando no jogo, que é óbvio que, né, não seria boa a decisão do Jerome, até porque também eles não viram a entrevista, né, do Jerome que a gente viu, então eles não viram exatamente a explicação que ele teve. Mas enfim, de qualquer forma, me contem nos comentários o que vocês acham sobre essa decisão do Jerome. Foi o que eu disse, gente, vai prejudicar ele sim, mas eu também acho que ele tava certo de se respeitar, respeitar os próprios limites, porque ele sabia das consequências do que ele estava fazendo e ele também soube que ele precisava pedir desculpa. Ele acho que ele chegou a pedir desculpa pros outros meninos do time, porque, enfim, né, vocês entenderam. Mas aí, voltando a falar da apresentação em si, do lance que eu falei que talvez eu esteja louca, não sei, eu gostei muito mais dessa apresentação do que a do outro time, do que a do time A. Mesmo só 4 tendo dançado, sim, foi muito chato o lance do Jerome, mas eu acho que os outros 4 meninos que estavam lá, eles se esforçaram muito, muito. Deu pra ver o esforço. Eles não foram bem, óbvio, nenhum dos times foi bem, mas nesse time eu achei que eles estavam muito mais concisos. Eu achei que tava muito menos bagunçado do que o time A, então eu achei que foi muito melhor, tipo, não foi bom, mas eu senti muito mais esforço e eu gosto de ver os esforços dos meninos. Então, na minha opinião, eu daria a votação pro time B e não colocaria ninguém de destaque. Foi essa a minha decisão. E aí chegou um momento que eu não entendi nada, porque os mentores deram todos os votos pro time A. E aí eu fiquei tipo, será que eu tô louca? Não sei o que aconteceu. E aí eles deram destaque pro WD, o que eu achei válido, porque ele sempre é muito esforçado. Então, no time A deu pra ver que ele era o mais esforçado mesmo. Mas eu não achei o time A bom. E eu achei que, tipo, o Will Penn até perguntou se eles tinham levado a sério a apresentação. De tão ruim que foi. E dava pra ver que não tinha muito esforço. Pelo menos não de todos. E aí, do time B, tirando o Jerome, eu achei que os outros 4 foram muito esforçados. E aí eu acho que eles só não levaram por conta do Jerome, porque, tipo, os mentores não dariam a vitória pro time que o menino não dançou, sabe? E aí, eu achei chato com os outros 4 meninos, e sei lá, tipo, foi essa a minha opinião. Eu teria dado, sim, o voto pro time B, então me contem nos comentários se eu tô doida, ou se os mentores são chatos, sei lá, não sei. Mas enfim, aí acabaram as apresentações, os mentores só disseram mais algumas palavras ali de encorajamento pros meninos, e aí não teve nada com nada, tipo, ninguém ganhou nada, tipo, de prêmio, whatever. E acabou o episódio, eu estou cansada de 300 mil apresentações seguidas. Eu acho que no próximo episódio a gente vai ter a eliminação mesmo, ou na quinta ou no sábado, não sei. Mas eu quero que passe logo, porque eu tô nervosa com a eliminação, e sei lá, eu quero que passe logo. Ai, não sei, enfim. Vamos pro T1. E aí no T1 a gente, infelizmente, teve mesmo a eliminação. Pelo menos não foram mais 30 mil apresentações pra falar aqui, porque senão seria muita coisa. Mas, enfim, tivemos a eliminação, mas antes disso a gente teve um momento pra descontrair, pros meninos relaxarem, que foi tipo uma gincana ali de esportes, jogos, whatever. Eu vou explicar pra vocês rapidinho como que funcionou essa gincana. Foram 3 times que eram divididos entre as classes. E entre os mentores também. Então tinha o time da Nenê, que era a classe C, o time da Amber, que era a classe B, e o time do Zenan, que era a classe A. Aí tinha alguns meninos como MCs, junto com o mentor de canto, e o Nine era um dos MCs, e ele tava muito fofo, eu amei. E aí tiveram as brincadeiras, e eu vou explicar assim, muito por cima, eu não vou falar o que aconteceu em cada uma, porque é muita coisa e não é relevante. Eu também nem acho legal esse tipo de brincadeira, como eu já disse também no You With You quando rolou. Eu não acho legal eu dizer o que aconteceu, eu acho muito mais legal vocês assistirem. E vocês devem ter assistido, então eu não vou explicar tudo, só vou dizer as regras. Então foram 4 brincadeiras. A primeira era uma corrida em dupla, que os meninos tinham que sentar, juntar as pernas deles e aí ir indo de um lado pro outro, assim, em duplas. A segunda brincadeira era que os meninos tinham que vestir calças sem usar as mãos e depois eles ainda tinham que dançar a música tema. A terceira brincadeira é um pouco mais difícil de explicar, mas era tipo um barco que os meninos tinham que fazer ir de um lado pro outro do espaço, só que colocando uns rolinhos de plástico na frente. Enfim, difícil de explicar. E a última brincadeira era pra eles levarem um canudinho de uma ponta pra outra,
tipo num relay, né, com vários meninos, usando... Era uma máscara que parecia um sapinho, que tinha uma linguinha, e aí a linguinha pegava o canudinho e puxava, assim. Então eles tinham que ir passando de um pro outro até o final. E aí as brincadeiras, claro, foram muito engraçadas, como sempre. Eu adorei ver o Zenan, um mentor de rap super competitivo. Foi muito engraçado. Mas, enfim, no final eu achei que eles deixaram muito por cima quem ganhou. Eu não entendi, pra ser sincera, mas eu acho que no final a classe B e a classe C empataram. Mas como eles mostraram muito por cima, eu não tenho certeza. Mas enfim, agora vamos pro que interessa, que foi a eliminação. O choro veio, gente, juro pra vocês que a partir dos primeiros meninos que foram anunciados até o fim do programa, eu não parei de chorar. E aí eu achei que até meu olho ia estar muito mais inchado pra gravar pra vocês, porque quando eu acordei tava inchadão, assim, agora já tá de boas. Mas nossa, mano, que ranço desse programa, e vocês vão entender já. As regras da eliminação foram as seguintes. Seriam 22 meninos eliminados, e eles seriam anunciados não um por um, como a gente tá acostumado, mas sim em grupos de acordo com os seus dormitórios. Então, por exemplo, eles chamariam o dormitório 404, os 4 meninos do dormitório estariam lá e cada um ia receber o seu ranking. Então, você, parabéns, passou, você, desculpa, você não passou, tá eliminado. Era literalmente isso. Então, sei lá, os 12 meninos do dormitório 1201 também. Ia lá os 12, você, ótimo, passou, você, ótimo, não passou, vai embora. Foi literalmente isso, eu achei péssimo, juro. No momento que eles anunciaram a regra, adivinha quem já estava? Totalmente pistola, xingando o programa, a produção, as regras e tudo. Eu, óbvio, como sempre, eu me irritando com o Chuan, gente. Se vocês não se irritaram, pelo amor de Deus. Nossa, juro, foi muito cruel. Eu achei muito errado esse tipo. Porque a eliminação normal, chamando um por um e deixando já os que foram eliminados por último, já é cruel o suficiente, mas pelo menos os meninos, eles vão esperando já o resultado e já ficam lá sentados, tipo, tá, beleza, então vai ser isso. Mas agora, você pegar os dormitórios um por um, sendo que quando você tá num dormitório com os meninos, assim, você cria laços de amizade, laços, assim, até de meio família, assim, eles se sentem como uma família no dormitório. Então é literalmente você pegar um grupo de amigos e falar parabéns, vocês são ruins, parabéns, vocês não são tão eliminados. É muito cruel. Então, juro, logo no começo eu já tava triste só pelo jeito que eles iam anunciar. Eu já tava triste sabendo que meninos que eu gosto iam sair. Eu tava pistola, eu tava triste, tava chorando com raiva sim. Ainda mais que o primeiro grupo que foi anunciado já era o grupo do Xiaodong. Mano, eu já tava chorando. Ai, gente, que ódio. Mas enfim, eu anotei aqui pra vocês, pra gente ir um pouco mais rápido. Então, eu anotei alguns meninos que ficaram, mas que estão, assim, no ranking geral e que eu quero comentar. Aí depois eu conto pra vocês qual foi o top 11. E por último, os meninos que foram eliminados e que eu, obviamente, não queria que tivessem sido eliminados. E dessa vez eu vou tentar ser rápida mesmo, porque eu já falei muita coisa sobre o YouFreeStyle e o vídeo já vai ficar gigantesco. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida com o Chuan, infelizmente, porque foi só a eliminação mesmo e a minha raiva, enfim. Aí, do ranking geral dos meninos que amém se salvaram, eu anotei, foi o Ganyin. Nosso líder da nação ficou em 22º e eu acho que ele merece tão mais, gente. E foi muito bonitinho o dormitório deles, ele falando que ele é a mãe e o Boyan é o pai do dormitório. Eu achei muito bonitinho. E aí eles eliminaram o Xiaodong, eu fiquei muito triste. Nossa, sério, que ranço. Mas enfim, Ganyin acho que merece muito mais. Aí o Amu ficou em 24º e eu fiquei muito contente que ele ficou, porque vocês sabem que eu adoro os trainees japoneses e a maioria agora foi eliminado mesmo, então eu fiquei muito contente que o Amu ficou, eu gosto muito dele. Aí o absurdo da temporada, que foi o Yetao em 32º, juro, gente, eu acho que por um menino ele teria sido eliminado, eu acho que os dois últimos lugares eram o 32º e terceiro, tipo, o 34º foi eliminado. Então, gente, Yetao por isso de ser eliminado. Eu acho um absurdo. Não sei qual que é o problema das chinesas que não votam nele. Não entendo. Aí, um que eu fiquei muito contente porque eu tinha certeza que ele ia ser eliminado e eu fiquei muito feliz que não foi
foi o Uhai. Eu acho que ele é um dancer incrível, que ele merece muito mais no programa, muito mais reconhecimento. E ele ficou em 28º, então eu fiquei muito feliz que ele ficou. E eu tô falando aqui nessa ordem, os números estão bem diferentes, porque eu tô indo na ordem que o programa anunciou. O programa ia anunciando, eu ia anotando. Então, pra vocês verem a bagunça que o próprio programa faz com o ranking, que tava muito assim. Chamava o menino 33 e aí depois o menino 12, sabe? Tipo, foi muito assim. Mas enfim, aí o Kaylan, que caiu infelizmente do top 11, ele foi pra 13º. E, mano, o Kaylan é um anjo, achei muito bonitinho o discurso dele, ele comentando que ele vai deixar o quarto do Oscar pra ir pro quarto do Mika, porque o Mika tá sozinho. E também porque o Kaylan, assim, na cabeça dele, ele já tem certeza que o Mika vai debutar e ele não. E ele sabe que depois disso ele provavelmente vai voltar pro Japão, lá com o Kazuma, que eles têm o grupo deles. E o Mika vai ficar na China, então ele sabe que ele só tem, tipo, mais um mês com o Mika se isso acontecer. E eu achei muito bonitinho que ele disse que agora ele vai pro quarto do Mika. Mas, enfim, gente, ama a amizade deles, anjos maravilhosos. E também, absurdo, queria muito que o Kaylan estivesse no top. Aí, outro menino que eu jurava que seria eliminado e não foi, amém, foi o Jie. Ele ficou em 27º. E eu fiquei muito feliz, porque vocês sabem que eu adoro ele desde lá do Proud Sex 101. Ele é um ótimo vocal e eu espero que ele seja mais reconhecido, porque ele é sim muito bom. Aí eu anotei pra vocês só pra comentar que o Impan, que era aquele menino que tava em 10º no ranking, né? Ele tava no top. Ele despencou para 17º, então agora ele tá longinho já do top. E aí ele ficou meio chocado, mas eu não sei se vocês lembram quando anunciaram o primeiro ranking, ele disse que ele sabia que ele não era bom o suficiente pra estar no top e que ele precisava melhorar muito pra merecer a posição no top. Então, infelizmente agora ele caiu, mas ele tá numa posição mais compatível com o nível dele de conhecimento, de dança, canto, etc. Mas ele é um menino que eu vejo se esforçando muito e que tá sempre melhorando muito também. Então, eu espero que ele suba. Não necessariamente espero que ele debute, mas que pelo menos ele se mantenha numa posição alta pra ele ir até a final tipo, se destacar, porque eu gosto do esforço dele. Aí depois teve, eu acho que foi um dos momentos mais cruéis dessa ideia aí deles anunciarem por dormitório, que foi o anúncio da posição do Xinyan. Ele ficou em 23º, só que todos os outros meninos do dormitório dele foram eliminados. E aí ele ficou muito triste, ele chorou muito, ele tava tipo, o que eu vou fazer sem vocês aqui, sabe? Porque, querendo ou não, quando você tá no dormitório, as pessoas que estão ali com você são o seu apoio, são seus melhores amigos ali todo dia. Então eu fiquei com muita dó, eu chorei muito de ver ele chorando, porque eu achei muito cruel, ele é tipo muito novinho, e aí passar por isso eu achei tipo muito errado. Aí, depois dele, o AK, meu querido AK, maravilhoso, ficou em 15º e eu quero muito que ele comece a subir mais. Eu queria muito ver o AK pelo menos uma vez no ranking, mesmo que ele não debute, sabe? Mas pelo menos uma vezinha ficar no ranking, no top, sabe? No top 11. Mas enfim, gente, votem pelo AK, ele é maravilhoso. Aí vem o menino que, assim, eu não preciso mais comentar sobre, vocês sabem a minha opinião e eu avisei vocês que isso ia acontecer, que foi o Lelouch, que ficou, infelizmente, né, em 21º. Eu avisei que ia acontecer, vocês já sabem a minha opinião, não preciso ficar falando, mas foi muito engraçado e ao mesmo tempo eu fiquei com muita dó, porque o Zenan foi muito esperto, ele falou tipo, Lelouch, desculpa. E toda vez que eles iam anunciar que os meninos foram eliminados, os mentores começavam falando desculpa. E aí, quando ele falou desculpa, o Lelouch abriu um sorriso. Porque ele falou, meu Deus, você é eliminado. E aí o Zenan, desculpa, mas parabéns, você passou. Mano, que dó do Lelouch, velho, que dó. E ainda o único menino que tava ainda com ele no dormitório, que só estavam os dois juntos, o outro menino foi eliminado. E o dormitório do Lelouch é de 2, né, é de par. E aí o primeiro menino que tava com ele já foi eliminado, e aí agora esse menino foi ficar com ele pra não deixar ele sozinho, né? E aí agora esse menino foi eliminado também, ele ficou sozinho de novo, então imagina que o menino tá lá sem amigos, triste, sozinho, num programa que ele não quer. Enfim, já falei sobre. Aí depois uma notícia boa, que o Hiroto subiu pra 12º, e vocês sabem que eu amo os nenês japoneses, então eu fiquei muito contente, inclusive eu tava votando bastante pelo Hiroto, então eu fiquei muito feliz, acho que ele merece subir, acho que ele merece um top 11 sim,
Então, vamos subir, Hiroto, arrasou. Aí depois o Ifan, que ficou em 25º. Eu fiquei feliz que ele se salvou, eu tava até com medinho dele ser eliminado, mas ele é outro trainee que merece muito mais, tipo, muito, muito, muito mais. Ele é tipo um poço de talento e tá numa colocação baixa. Mas enfim, aí junto com ele veio o momento que eu chorei. Mano, era eu e o Mika chorando que nem dois condenados à toa. Foi tipo isso. Porque o dormitório era o Ifan e o Hanjan. Aí primeiro eles anunciaram que o Ifan passou, beleza, ótimo, todo mundo feliz. E aí chegou o anúncio do Hanjan e ele já virou um dos meus picks. Eu vou admitir, ele já virou um dos meus primeiros picks, assim. E aí rolou aquela tensão, porque eu tava com muito medo dele ser eliminado. Eu e o Mika Kim lá sofrendo, certeza, assim, meu Deus, ele vai ser eliminado, deixa eu me preparar psicologicamente. E aí a mentora, nossa, que raiva dessa mulher. Ela fez tipo, ai, Hanjan, como você vai se sentir se você for eliminado? Ai, porque, desculpa, é muito difícil eu te dar essa notícia, porque eu gosto muito de você. E eu, tipo, chorando, tipo, para, não elimine esse menino. E aí, amém, ele não foi eliminado, ele ficou em 26º. Inclusive ele e o Ifan, os dois do mesmo dormitório, um seguidos do outro. E aí eu não sabia, nossa, mano, eu nem sei que reação eu tive. Nossa, eu tava... Foi muito alívio. Eu e o Mika aliviados, assim, tipo, que bom, o Hanjan ficou. Nossa, juro, foi um dos minutos que eu fiquei mais feliz e que eu chorei de felicidade. Nossa, nem sei, nossa. Ai, amém que o Hanjan ficou, de verdade. Enfim, depois do Hanjan, teve o meu first pick perfeito. O Nine, amém, continuou lá sendo votado. Ele ficou em 14º. Só que, mano, o Nine merece o mundo, ele merecia estar em primeiro. Ele é meu first pick, né? Então, pra mim, gente, o Nine é o primeiro lugar no meu coração, maravilhoso. Ele e o Liu Yu, né? Eu sempre falo que os dois são o primeiro lugar no meu coração. Eu queria muito, assim como o AK, eu queria muito que o Nine fosse pro top 11 pelo menos uma vezinha, cara. Mas, enfim, eu chorei também horrores porque o Nine começou a chorar no discurso dele, porque os amiguinhos do dormitório dele tinham sido eliminados e ele ficou muito triste. E aí eu fiquei triste com ele também, né? Porque eu amo o Nine. Enfim. E aí, por último, dessa classificação geral, eu quero comentar sobre o Bai, que ele ficou, amém. Inclusive, eu nem anotei a posição que ele ficou. Eu acho que eu tava tão já assim, enquanto eu assistia, que eu nem cheguei a anotar. Mas pelo menos fiquei muito feliz que ele ficou, porque era outro que eu tava muito nervosa de ser eliminado. Então eu fiquei feliz, mas também quero que ele suba muito mais no ranking. Inclusive achei muito engraçado o discurso dele, que ele pediu pros meninos abaixarem, porque ele queria só ele aparecer na câmera, achei muito fofo. Aí vamos começar a anunciar o top, né? E o absurdo que a nossa planta Wan Xin entrou pro top. A gente já esperava, né? Mas eu não queria que acontecesse, mano. Ele entrou em 11º e eu só espero que ele caia, porque, gente, ele é esforçado, ele é gente boa, mas ele não tem que estar no top. Tanto menino talentoso, cara, o Nine, o AK, o Yetal, o Hanjan, tipo, uma lista, mano, o Ifan, Gain. Tanto menino mais talentoso que podia estar aí em 11º, o Kaylan, que caiu. Ai, que ranço. E aí esse menino em 11º. Enfim. Aí em 10º ficou o Jia Yuan, que era o menino que queria sempre estar em 7º, e aí ele acabou caindo pra 10º. E foi bonitinha a reação dele, porque ele ficou mais triste de não estar no 7º do que por ter caído. Foi muito bonitinho. E aí ele falando, não, gente, pra mim a posição assim, do 1 ao 6 também tá ótimo. Eu achei muito bonitinho, eu gosto dele, acho ele fofo, acho ele bonito. Não acho também que devia estar no top, substituiria ele facilmente pelo Nine, AK, etc, etc. Mas, enfim, pelo menos eu gosto mais dele do que da planta do Wan Xin. Aí, em 9º lugar, a melhor notícia desse top 11, Boyen. Gente, Boyen em 9º lugar, eu fiquei muito feliz porque eu votei e fiquei feliz que meus votos valeram a pena. E, gente, ele é um anjo, de verdade. Todos os meninos falando dele, falando super bem, como ele é paizão, assim, como ele é maravilhoso. E aí, todos os meninos que eram anunciados, ele era o primeiro a ir lá e abrir os braços, assim, pra dar um abraço nos meninos, os que passaram. Ai, gente, Boyan perfeito. Fiquei muito feliz com essa posição dele. Aí, em 8º lugar, ficou o Lin Mo. Ele caiu umas posiçõezinhas, mas pelo menos ainda tá no ranking, né? Ainda tá no top, ainda tá safe. Aí, em 7º lugar, né? Roubando o lugar do Jia Yuan, ficou o Patrick.
Eu fiquei feliz porque ele é maravilhoso, vocês sabem que eu amo a Tyline. E eu fico feliz que ele tá estável ainda no top, que ele não caiu do top, né, do top 11 nem nada. Quero que ele continue, quero que ele debute, ou ele ou o Nine tem que debutar. Então, como ele é o que já tá lá no top, espero que ele debute pelo menos. Então, eu quero um da Tyline debutado pelo menos, gente. Aí, em sexto lugar, anunciaram o Mika. E eu senti o Mika muito chateado, tipo, muito chateado. Eu não sei se é porque ele tá sozinho no dorm, já teve o lance que o Kazuma saiu, e aí ele tava com muito medo de perder o Hanjan, que é o melhor amigo dele lá. Então, o Mika, eu senti ele muito pra baixo no discurso dele, mas eu também senti ele muito decidido e com muita garra de ganhar e de continuar ali no top 11. Então, gente, Mika é maravilhoso, mas eu espero que ele fique mais feliz nos próximos episódios, porque ele tava bem pra baixo nesse. Aí, uma notícia também incrível, as duas melhores notícias desse top, o Boyen e agora o quinto lugar, que foi pro Oscar. Finalmente esse menino subindo no ranking, então ele saiu de 11º e foi pra quinto. Muito felizes, né? Nossos votos estão valendo a pena, então brasileiras continuem votando no Oscar maravilhoso. Aí, o quarto lugar, eu fiquei triste, admito, que foi o Liu Yu. Ele caiu de primeiro pra quarto, mas no meu coração ele vai ser sempre o primeiro, então tudo bem. O que importa é que ele debute, mas eu quero muito que ele debute em primeiro, então vou continuar votando nele, porque eu quero que ele debute em primeiro lugar, sim. E aí, eu só vou comentar rapidinho que esse episódio teve muita interação entre o Nine e o Liu Yu. Ai, gente, tô amando esse casal. Mas, enfim, em terceiro lugar se manteve o Hikmaru, né, que é um anjo, agradeceu em português mais uma vez, falou obrigado, muito nenê. Aí, o Hikmaru e o Santa, né, se mantiveram, então o Hikmaru em terceiro e o Santa em segundo, e tadinho do Santa, ele tava muito chorão. Ele não parava de chorar, tipo, o programa inteiro, porque foi outra parte, assim, bem cruel, que foi esse dormitório, que é o Hikmaru, o Santa, o AK e o Yuyan. E aí, o Hikmaru e o Santa no top, o AK passou, e o Yuyan, infelizmente, foi eliminado. E o Yuyan ficou muito próximo do Santa, eles ficaram, tipo, BFFs total, assim. E aí, o Santa tava muito abalado com a saída do Yuyan, porque todo mundo já sabia, tipo, antes do anúncio eles já tinham certeza disso, então quando anunciaram, o Santa tava muito mal. Então, todos os discursos que ele deu foi sempre falando do Yuyan, de como ele tava chateado, ele chorou horrores. Fiquei bem triste de ver o Santa assim, porque ele é muito fofo. Mas enfim, aí o novo primeiro lugar, o novo center da nação foi o Caillou. Então, sim, Caillou ficou em primeiro lugar, fiquei feliz porque eu também voto nele. E eu acho que ele merece muito, ele é um príncipe, ele é muito talentoso em tudo que ele faz, assim. Mas ele não sente ainda que ele merece o primeiro lugar. Ele tá com garra de ficar lá e manter o primeiro lugar, claro, mas ele ainda sente que ele não é bom o suficiente, tanto que ele achou que seria o Liu Yu ainda em primeiro lugar. Mas fiquei feliz. Prefiro o Liu Yu? Prefiro. Mas fiquei feliz. E aí, infelizmente, os eliminados, né, que foram, como eu disse, eliminados assim, a todo momento, desde o começo do anúncio do ranking, o que foi péssimo. Eu odeio esse programa que foi cruel e que fica brincando com os sonhos e com a saúde mental dos meninos. Ai, mas enfim, aí eu adotei os meninos que eu acho que não deveriam ter sido eliminados. Que foi o Xiaodong. Que ódio! E ele tipo, com os olhinhos todos cheios de lágrimas, assim, vermelhinhos, gente. Ai, que ódio desse programa. Mas, enfim, o Xiaodong, o Huang Kun, que é muito meu nenezinho, eu fiquei muito triste. Ele falou que ele vai sair, que ele vai compor as músicas que ele criou ao longo do Chuan e vai lançar um álbum com as músicas. Gente, ele é muito talentoso, muito nenê, maravilhoso. Aí, o Pei Chuan, eu fiquei muito chocada. Eu não esperava que ele fosse eliminado, não esperava. Fiquei bem chocada, acho que vai fazer muita falta no programa, principalmente, assim, nos momentos de entrevista, nos momentos de interação entre os meninos. O Pei Chuan vai fazer muita falta, muita falta. E aí ele fez um discurso bem bonito quando ele foi eliminado, falando do incentivo que ele causa em outras pessoas por ser uma pessoa totalmente fora do padrão e por estar lá seguindo os sonhos dele e representando essas pessoas fora do padrão. Então eu amei o discurso dele, foi bem representativo, foi muito bom. Aí, como eu disse pra vocês, o Yuyan, que, mano, o programa perdeu um dos melhores vocais. É isso, o Yuyan era muito incrível no vocal, tipo, muito incrível. E aí foi isso, né? Foi o motivo de choro do Santa, do Hikmaru e do AK, infelizmente, né? Que eles eram todos ali melhores amigos. Ai, aí o Eixo,
meu nenê eixo, meu nenê japonês, os dois nenês japoneses que eu tinha, né, que eu mais gostava, inclusive, dos japoneses, que era o eixo e o Ishika. O Ishika muito solzinho, fiquei... Gente, ele era um raio do sol, juro. Ai, fiquei muito triste com a saída dos dois. Acho que os dois mereciam muito ficar, eles eram muito bons. E aí, é aquela coisa, né, me dá raiva, porque eu vejo um monte de planta passando, os meninos que são anunciados e eu nem sei quem são. Eu fico, caramba, que esse menino, não lembro dele no programa. E aí os moleques, tipo, o Eixo, o Ishika, que são incríveis e chamaram mais atenção, sendo eliminados, né? Enfim, aí foi isso. Aí acabou aí por aí o episódio. O único aviso que eu tenho pra vocês é que vocês já devem ter notado, né, pra quem tá engajado em votar, que agora daqui pra frente a gente só pode votar em 2 meninos por dia. Eu tô muito ferrada. Porque 11 votos já não era o suficiente pra quantidade de meninos que eu queria votar. Porque eu gosto muito de votar nos meninos que estão baixos no ranking pra manter eles no programa. Então, eu já com 11 votos, eu já ficava variando nos dias que eu ia votar pra conseguir votar em todos que eu queria. Então, agora com 2 votos... Ai, eu tô ferrada. Me contem aqui nos comentários se vocês também estão ferradas. E em quem vocês pretendem votar só com esses 2 votos. O que eu pretendo fazer é o seguinte. Na minha conta principal, eu vou votar todos os dias no Nine e em mais outro menino. E aí esse outro menino eu vou variando entre os meus pics. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar no aplicativo da WeTV com outras contas, outros e-mails, pra pegar mais 2 votos em outros meninos. Porque não tem condições, eu tenho muito menino que eu quero votar. Então eu vou ter que fazer essa maracutaia, que eu já tava fazendo nos 2 programas, pra ser sincera. Mas aí vou ter que fazer mesmo, porque só 2 votos pra mim é muito pouco. Mas enfim, foi isso pra resenha de hoje. Me contem nos comentários o que vocês acharam de tudo que eu falei, se vocês concordam ou não concordam com o que eu disse, com o que eu penso. Se vocês choraram com a eliminação, se vocês ficaram contentes com as apresentações do Youth With You, etc. Lembrando que eu marquei com vocês quarta-feira, às 6 horas da tarde. A gente vai fazer uma live pra gente fofocar, falar quem são nossos pics, quem que a gente acha bonito, quem que a gente não acha. Vai ser uma live só de fofoca sobre os 2 programas, então vejo vocês na quarta-feira, às 6 horas da tarde. E como eu disse, deixem comentários, deixem também o seu like, que me ajuda bastante. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para notificações para vocês não perderem tanto a live quanto as próximas resenhas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!